Olá, eu sou Márcia Fernandes, da página Contos Sensíveis, e hoje eu quero responder uma pergunta que uma profissional me fez. Como que o conto popular pode, de fato, ajudar o meu cliente a melhorar a situação que ele vive? Bom, quando a gente fala em realidade, a gente precisa perceber que a realidade que a gente vive hoje no mundo, ela não é única. São duas realidades. A primeira, ela é definida pelos nossos olhos físicos. Tudo o que a gente vê, tudo o que os nossos pais, avós, tios, tias, todas as pessoas que compartilharam a nossa vida com a gente até agora, nos passaram e que nós acreditamos como o correto para a vida. Ou seja, quando a gente entra nessa realidade, a gente cria um muro para os nossos desejos, botamos eles do lado de fora e ficamos com os desejos das pessoas que nos criaram, que nos construíram até hoje. Essa é uma realidade. A segunda realidade é a realidade do amor do espírito, que é um lugar onde a gente pode transformar a realidade, essa primeira realidade que a gente vive hoje, para uma realidade com 1001 possibilidades, ou seja, aonde tudo é possível. Ou seja, a gente tem uma realidade estática, que ela fica se repetindo como se fosse um programa de computador, e temos uma segunda realidade, que é a realidade que abarca o amor do espírito e que nos leva para um lugar onde os nossos desejos são possíveis de serem realizados. Como e por que a gente dividiu essas realidades? Para falar em realidade, a gente não pode deixar de citar a mecânica quântica, que contribuiu e muito para a mudança de paradigma da consciência que a gente tem hoje da vida. E não podemos deixar de olhar para o estudo do Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês, que ele mostra que no nosso campo morfogenético, quando eu faço isso, é porque esse campo morfogenético ele não está agarrado no nosso corpo físico, ele está além do nosso corpo físico, é o nosso campo energético, que carrega todas as informações dos nossos antepassados. Mas são todas as informações, sentimentos, dores, tristezas, alegrias que não foram olhadas, não foram curadas. As que foram, ok, foram resolvidas. As que não foram, elas vão passando de geração em geração até chegar aqui na frente. E como é que a gente faz para transformar essa realidade, abrindo um espaço para que os nossos desejos possam imperar e a gente crie a realidade que a gente quer? Não é nada fácil. Por quê? Porque entre uma realidade e outra, nós construímos também um crítico interior, que é um crítico, eu chamo um crítico preguiçoso, que está dentro da nossa cabeça, impedindo que nós deixemos essa primeira realidade para entrar na segunda. Por quê? Porque dá trabalho. Então ele pega todas as informações que nós desconhecemos, mas que vibra no nosso campo. Ele pega todas as informações que os nossos pais cuidadores nos deram ao longo da nossa vida, que nos construíram, como dores, tristezas, dificuldades, pobreza, e vai construindo na nossa frente um muro gigantesco para que a gente não vá para outra realidade. Quando isto acontece, nós deixamos de viver os nossos desejos. Para quê? Para viver somente nos desejos dos outros. Aí eu vou responder a pergunta da profissional. Como que o conto popular pode ajudar a transformar essa realidade que o paciente vive hoje
para uma realidade que os desejos dele ambicionam, mas que ele não consegue alcançar. Ou seja, é aquele olhar para o futuro. Eu quero ser assim, mas não consigo sair daqui. Para que a gente possa tomar essa atitude, a gente precisa invadir o inconsciente, que é onde está guardado todas as informações que a gente desconhece. Por quê? Porque essas informações que a gente desconhece são um mecanismo que vão fazer rodar as informações de pobreza, tristeza que a gente conhece hoje e que nos construíram a partir dos nossos pais que nos deram. Esse crítico, ele está atento com lanterna, com lupa, com microscópio. Qualquer movimento que a gente faça, eu vou numa terapia, ele vai nada. Eu vou fazer isso assim, vai nada. Isso não vai adiantar, isso não vai adiantar. Você precisa fazer o quê? Pegar ele descansando. Pegar esse crítico no momento de relaxamento. E sabe quando é que ele entra no momento de relaxamento? É quando você vai assistir alguma coisa que é lúdico. E aí ele entende. Ela não vai para um lugar onde vai ser aconselhada para sair daqui. Então, neste exato momento, o crítico diz: eu posso descansar, posso parar de pensar, posso parar de criar a vida dela, porque agora ela vai se divertir e depois que ela sair do divertimento, é que eu volto à minha ação. Quando você consegue pegar um conto popular e trabalhar ele, tirando toda a forma que ele tem para encaixotar o sujeito e transforma as suas palavras, claro que sem tirar a sua essência, em algo que possa fazer com que o sujeito reflita e vá além do muro que o crítico construiu, a gente chega ao ponto de conseguir fazer um looping nos desejos desse nosso paciente, desse nosso cliente. E como isso é feito? Você precisa deixar que ele fique à vontade. Eu vou contar para você uma história que aconteceu comigo para que você entenda como realmente eu consegui chegar a essa conclusão. Certa vez, trabalhando com meninas de rua, a pedido de uma pessoa da Prefeitura do Rio, eu comecei a contar histórias para que elas pudessem deixar a realidade que elas viviam de rua, porque a mãe morava na porta da igreja, a avó debaixo da ponte, e elas não tinham a relação com a vida que nós temos, que é acabar o dia, ir para casa, tomar banho, comer, deitar na cama e dormir. Elas não tinham noção do que era ter uma casa, a noção do que é uma casa elas tinham. O que elas não tinham era a noção do que é ter uma casa. E então, quando eu comecei a contar histórias, eu desacreditava que isso podia acontecer. Eu preciso deixar bem claro aqui. É claro que eu desacreditava que um conto popular pudesse fazer isso. Mas eu contava histórias e para mim estava ótimo. Eu estava indo lá, estava ganhando meu dinheiro. Só que eu já tinha internalizado em mim, em algum lugar, algo que quando eu começava a contar histórias, eu tinha a consciência plena do que eu precisava fazer com a história. Eu não sei te dizer como. Só depois que eu notei as diferenças e os acontecimentos é que eu comecei a trabalhar e a construir um treinamento para trabalhar com quem quer aprender isso. Mas antes eu não tinha. Bom, as meninas chegaram, primeiro dia eu comecei a contar a história, depois delas tomarem banho, comerem, e elas estavam agitadas, pulando, gritando, queriam desenhar, falavam o tempo inteiro, e eu relaxei e continuei contando a minha história. E elas fazendo todo um alvoroço, uma assistente social que foi designada para ficar comigo e com a moça que era psicóloga, ela começou a tentar fazer com que as crianças se acalmassem, com que as meninas parassem de
de pular, que sentassem para ouvir a história. E aquilo foi me dando uma agonia, que já para o segundo encontro eu tinha falado com a assistente social chefe e falei: tira esta senhora da sala, porque ela está me desconcentrando. Ela não está me permitindo trabalhar do jeito que eu preciso trabalhar. E ok, então ficamos só eu e a psicóloga. E durante 3 meses eu contei histórias para essas meninas. Depois das histórias, elas perguntavam o que elas queriam, e a psicóloga devolvia as perguntas dela como se fossem perguntas, nada respondia, e elas iam fazendo o que eu desacreditava que poderia acontecer. Elas refletiam. Por que eu desacreditava? Porque elas já estavam na rua desde bebê, gente. E elas tinham 8, 9, 24 anos, já tinham utilizado todo tipo de drogas que podiam. Ou seja, para mim era impossível que elas um dia fossem pensar na vida delas. Entenderam? E eu devo confessar para vocês, em 3 meses, 7 meninas pediram para sair da rua. Agora você imagina o que é fazer 7 meninas num espaço de 3 meses, uma vez por semana, ou seja, 12 encontros, meninas de rua com a cabeça carcomida pelas drogas, pedirem, pelo amor de Deus, me abriguem. Imagina se um conto popular consegue tirar essas meninas da rua em 3 meses, imagina o que vai conseguir fazer com adultos, que eu já tenho outras tantas experiências para contar para vocês, e já tenho também na minha página Márcia Fernandes Conta, que é a mesma do canal. Imagina o quanto eu estou aqui feliz com esse treinamento que eu vou começar em 2019, para fazer com que você consiga transformar esse conto popular criado para formatar em um conto popular pronto para libertar. Ora, eu estou muito feliz e conto com a sua presença na primeira turma que eu fizer em 2019. Ok? Espero ter respondido a pergunta dessa profissional, espero ter respondido a sua pergunta. Se você tiver uma pergunta para me fazer, pode entrar na página, pode deixar inbox, pode mandar por WhatsApp 997880307, o DDD é 21. O treinamento é presencial. Se você quiser esse treinamento na sua cidade, você vai precisar me levar, e eu vou dizer que eu amo viajar, eu vou feliz da vida, ok? Então, curtam a página Márcia Fernandes Conta, Contos Sensíveis, tanto no Facebook quanto no YouTube. Namastê!